Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E vamos falar um pouquinho, deixa Deus continuar transformando aí. A gente está falando sobre paternidade, né, pastores? E hoje nós vamos trabalhar sobre aceitação. Você aceita? Você aceita Deus te aceitar? Vamos falar sobre tudo isso? Por aí, né? Pastor, qual que é o texto básico? Hoje nós estamos aqui com Sofonias, né? Olha, Sofonias, gente. Sofonias, fala um pouco de Sofonias, né? É o difícil de achar na Bíblia, né? Quando você prega e fala sofonia, o nego arranca até página, né? Algumas pessoas pensam que é o homem da sanfona. Mas não tem nada a ver sanfona. Não tem nada a ver, não. Profeta mesmo. Nós temos aqui o capítulo 3, versículo 17, que ele fala assim: o Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele te deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Eu estava associando esse versículo, não é, com o que nós aplicamos nesse fim de semana no acampamento lá. Certo. Não é? Porque as pessoas chegam, normalmente, né, o primeiro dia, que é a sexta-feira, achando, né, que estão fora do contexto de Deus, que elas estão fora, que elas não fazem parte disso, porque elas chegam desanimadas e pelo que passou acha que Deus não deu mais atenção para elas. E quando termina, aí elas vão sentir que realmente Deus ama. Né? E quando o profeta que ele diz: a alegria do Senhor através ou dentro de ti, eu me alegro dentro de ti. Né? O Senhor alegra dentro de nós. Eu tenho que ter essa alegria do Senhor dentro de mim. Para me poder até passar para as pessoas, para, né, conversar, orar. Então eu tenho que ter isso. Agora eu tenho que entender que Deus está pronto, Ele aceita qualquer um. Não há acepção de pessoas para Deus. Você é aceito por Deus. E muitas vezes tem pessoas que falam assim: será que eu mereço? Merece, é de graça. O Senhor não cobra nada. Deus não pede nada em troca. Entendeu? Talvez você está aí e está acostumado às pessoas te aceitar porque você dá alguma coisa. Você cede alguma coisa da sua vida. Mas o Senhor não. O Senhor, Ele te aceita de graça. Ele te cobra, não pergunta nada, não questiona nada e recebe você do jeito que você está. Então saia da onde você estiver aí, do seu quarto, do seu local aí, da sua solidão e coloque uma coisa na sua mente: Deus te aceita. Às vezes as pessoas acham que Deus tem filhos prediletos, né? Exato. Esse dali é predileto. Esse dali, Deus acha que faz mais. Uma visão distorcida, né, Totalmente. pastor? E a questão, Carol, da aceitação, ela vai até além desse sentimento dessa diferença que muitas vezes a pessoa acha que Deus faz com relação às pessoas. A questão da aceitação, quando a pessoa entende que não é porque ela faz e nem é pelo que ela deixou de fazer ou já fez. Porque nós, infelizmente, nós temos essa cultura, principalmente no aspecto religioso, que é a cultura da penitência. E isso, muitas vezes, enraizado em nós, né? Impede a pessoa de entrar pelo caminho da graça. Então ela acha que ela precisa melhorar para que ela depois vá para o Senhor e seja aceita pelo Senhor. Em outros momentos ela já pensa que ela já é boazinha demais. Então tem isso. Eu não preciso ir para o Senhor, porque eu já não faço isso, não faço aquilo outro, e já faço isso, faço aquilo. Então as coisas de ruim ela não faz e as coisas boas ela faz, e aí acha que isso resolve o problema. Então não é por nada que eu faço ou deixo de fazer.
é por aquilo que Deus fez e por aquilo que Ele já concretizou em relação à minha vida. Uma coisa interessante, quando a gente olha a questão da aceitação, quando nós vemos aquela situação do pai que recebe o filho depois que o filho gastou a sua herança e estava na pior. Então, quando o filho vem ao encontro do pai, o pai o aceita e o aceita de forma incondicional. O pai não fez nenhuma pergunta para ele. O pai foi ao seu encontro, o abraçou, o recebeu, não questionou, não fez nenhuma pergunta, não colocou nenhuma condição, não estabeleceu nenhuma regra, ele simplesmente aceitou e acolheu. Agora, isso muitas vezes para nós que temos uma necessidade de sermos aprovados, né, por aquilo que a gente faz. Então, segura aí. Sim. Aprovado por aquilo que a gente faz, pastor. Você vai continuar, porque isso é o que o mundo fala, né? Exatamente. Você tem que fazer para você ser alguma coisa. Vamos voltar nisso? É porque o André Evangelista de Betim quer falar com a gente ao vivo aqui agora. Ok. André, seja muito bem-vindo ao De Tudo Um Pouco. Bom dia, gente. Tá joia? Bom dia. Você tem uma pergunta para fazer? Na verdade, é um depoimentozinho pequeno, sabe? Certo. Que é de acordo com o tema que vocês estão falando aí. É com muita alegria que eu vou dizer pra vocês aqui rapidinho, que já fazem 5 meses, gente, que eu só tô vidrado na Rede Super, ligadão aí na Rede Super e na Rádio Super. Eu ainda não consigo assistir TV aberta. Não tem nenhum problema de chegar na casa de um parente e estar assistindo, nada assim inclinado para a direita, vamos dizer assim, né? Mas é um prazer assistir vocês, enfim. Mas então, em relação à paternidade de Deus distorcida, que é esse tema de hoje aí, eu tinha isso, sabe? Porque quando Deus ele me levantou, muitas vezes ele me levantou de situações difíceis, de coisas que eu plantei, mas eu tinha aquela consciência de que Deus ia me isentar de colher, uma consciência errada. E quando vinha a colheita eu falava, Deus me abandonou, meu Deus. Aí o Senhor Deus, ele foi me amadurecendo e tal. Tem um texto em Colossenses 9:1 que fala assim, que nós devemos transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Eu fui caminhando com o Senhor. Hoje, todos os dias, sabe, eu tenho procurado transbordar do conhecimento da vontade do Senhor. E o Senhor me falou assim, filhão, é o seguinte, você tem que deitar fora o velho para você ser cheio do novo. Então vão passar comigo por aquilo que você plantou. E eu entendi que Deus é meu Pai, é meu amado. E eu tenho uma frase comigo que o Senhor me deu que é assim, eu não estou no deserto, eu estou no caminho. Eu não tenho problemas, eu tenho o Espírito Santo. Isso é bênção demais. Nossa, é maravilhoso. Amém. Deus é Pai, gente. Ele é Pai, é um Pai amoroso. Amém. E eu entendi isso na prática. Amém, André. Que Glória bênção. Que Nós bênção. queremos agradecer por você ligar e compartilhar, porque o testemunho edifica outras pessoas, Sim, né? As claro, pessoas certo. veem que isso acontece, não é teoria não, é prática, né? Exatamente. Que o Senhor, verdade. que o Senhor continue te abençoando e você continua ligadinho com a gente aqui. Com certeza. Deus que abençoe vocês demais e vocês fazem uma diferença gigantesca na minha vida. A rede super inteira. Amém, Tá que bom? bênção. Obrigada. abençoe. De nada. Tchau. Tchau. Bacana, né? Interessante, né? Ele falou várias questões aqui que eu anotei. Às vezes a consciência errada, Deus vai me isentar daquilo. Porque Deus é Pai, é bom, então Ele vai me isentar. Eu posso errar, que eu... Não, Ele não vai. E aí quando aquilo que você semeia, você colhe. E aí colhe uma coisa que você não gostou, não, acho que Deus não está comigo. Isso acontece, não é verdade? Mas é perder a visão de tudo aquilo que Deus nos faz para que a gente cresça no conhecimento dele, né, Carol? É verdade. A gente precisa temer a Deus. A gente precisa ter o entendimento de que, apesar de tudo que Deus faz, em alguns momentos a gente sente a mão da justiça de Deus, mas é porque Ele quer nos fazer crescer. Então, como a própria palavra diz, que aquele que ama, ensina. Aquele que ama, corrige. Aquele que ama, exorta, orienta, disciplina.
né? Então, só disciplina quem ama. Então, voltando à questão... Voltando a ter que fazer para ser Para aceito. ser aceito, que é uma coisa que nós temos muito forte dentro da nossa cultura, principalmente essa cultura que a gente vive, onde nós somos valorizados pelo que temos, pelo que mostramos, né, pelo que os outros veem em nós e pelo aquilo que nós fazemos. Então nós chegamos muitas vezes a passar por essa distorção de que nós precisamos fazer alguma coisa para que Deus nos aceite, que Deus não pode nos aceitar do jeito que nós somos. E a gente ouve isso. Como que Deus vai me aceitar se eu, né, fiz isso e aquilo? Então, essa é uma coisa que a gente precisa entender, que é uma distorção da imagem de Deus, uma distorção da paternidade de Deus. Deus sabe tudo que você fez. E mesmo aquilo que você tentou esconder, até de você mesmo, porque tem situações que a gente coloca numa gavetinha e finge que ela não existiu, Deus sabe o que está ali. Mas mesmo sabendo aquilo tudo que você fez, Ele enviou o seu Filho para pagar o preço, porque Ele quer que você tenha esse acesso a Ele e Ele te aceita. Eu, quando normalmente falo a respeito disso nos cursos ou em uma ministração, eu lembro do momento que, para mim, ele é o pior momento em toda a trajetória e do ministério de Jesus. Na minha concepção, foi o único momento que Jesus reclamou. Ele não reclamou da coroa de espinhos, ele não reclamou dos pregos, ele não reclamou da cruz, ele não reclamou das chibatadas, ele não reclamou da humilhação. Mas na hora que os meus pecados foram colocados nele, ali na cruz, antes dele dizer está consumado, ele disse: Pai, por que me desamparaste? Naquele momento, Carol, toda a rejeição que eu podia ter de Deus, Jesus sentiu. Porque naquele momento, como o pecado faz separação entre nós e Deus, naquele momento em que os nossos pecados foram colocados em Jesus, Jesus sentiu a separação do Pai, aquilo que ele nunca tinha experimentado antes, porque ele não tinha nenhum pecado sobre ele. Naquele momento, quando os meus pecados, por piores que tenham sido, foram colocados em Jesus e que o Pai teve que virar as costas e Jesus se sentiu distante e separado do Pai. Pela primeira vez ele diz: Pai, por que me desamparastes? Aquilo para mim é o momento de maior dor que Jesus pode ter passado. Porque naquele momento ele virou as costas para Jesus e virou os braços para mim e falou: agora você pode vir que eu posso te aceitar. Agora eu te aceito. Não tem nada mais que me separe de você. Independente do que você tenha feito, eu agora estou de braços abertos para te receber. É verdade, e é interessante que outras versões diz: Pai, Pai, por que me abandonaste, né? E desamparaste. É a mesma coisa, mas é sentimento de abandono, ou seja, você está sozinho agora, né? Agora é necessário, se faz necessário que você esteja só e que realmente receba sobre você, para que o sacrifício, ou seja, assim como os cordeiros pascais, ou seja, o cordeiro que era separado para o sacrifício, onde ali o sacerdote ele verbalizava os pecados do povo, da família que apresentava a oferta. Então, sobre Jesus, então todos os pecados, né, antes, durante e até os futuros foram lançados sobre ele, né, para que então houvesse o derramamento de sangue, para que através desse sacrifício todos os nossos pecados fossem perdoados, né? Então, por isso, dessa importância de nós entendermos que muitas vezes o inimigo quer que nós nos sintamos desamparados e abandonados, dizendo assim: Deus não está se importando com você, o Senhor não está nem aí para você, né? Mas na realidade Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? No Salmo 73, o salmista ele relata que, né, ele reclama do
comparando ele com as outras pessoas. E muitas vezes essa aceitação vem nessa comparação. Ele fala assim, fulano tem isso, ciclano tem isso, eu não tenho. Aí ele fala que Deus levou ele no templo. E o Senhor falou com ele, você tem a minha glória. E esses não têm. Não é? Então, muitas vezes, em certos momentos, a graça de Deus basta. Eu não tenho que ficar me comparando com outras pessoas. Não, fulano tem esse talento, eu não tenho. Ou tem isso, eu não tenho. Outro dia eu estava explicando para a pessoa, eu falei assim, olha, um arquiteto, ele desenha. Mas um pedreiro analfabeto vai lá e pega aquilo e constrói o prédio. Não é? Um sabe construir, o outro desenha. E um não tem mais valor do que o outro. Os dois têm o mesmo valor. O mesmo valor. E funções diferentes. E funções diferentes. Muitas vezes, né, como esse homem lá começou a comparar, Deus falou, vem cá no templo, que eu vou te mostrar a minha glória. Né? Você tem a minha glória. Como diz, você me tem com você. E muitas pessoas reclamam, fulano conseguiu isso. Né? Ciclano cresceu na vida, eu não cresci. Talvez não está no momento dele, ou ele não lutou igual o outro lutou também. Tem isso também. Muitas vezes o outro batalhou, ele não batalhou. Ficou sentado lá aguardando, né? Ver navios. Então, muitas vezes a gente tem que valorizar o que Deus, ele tem para todos iguais. Cada um dentro do que ele é, do que ele buscou, do dom que ele tem. Você entendeu? Então, muitas vezes a pessoa tem que ver uma coisa, ele tem uma visão do dom que ele tem. E uns são, né, bons naquilo que faz, porque é o dom dele. Né? E outro, então, procure aí aquilo que é o seu dom e busque em Deus, que Deus vai te valorizar em cima disso. Né? Não fique decepcionado, se sentindo rejeitado, não. O Senhor tem o melhor para você. E essa foi uma das assim, percepções que nós tivemos nesse final de semana, né? A questão da carência das pessoas a respeito de paternidade. Né? Esse, para mim, não sei se vocês concordam comigo, é que foi assim o top, foco, o né? foco principal você vê das associando pessoas. com a paternidade mesmo, Sim. do pai terreno e transferindo para Deus? Totalmente, totalmente. Né? Então, assim, muitas pessoas feridas por causa da figura paterna, pelas ações dos pais, não é? Que geraram as feridas, muitas vezes, né, na vida das pessoas. E a grande parte, mulheres, né? Tivemos ali situações de homens, mas a grande parte, mais uma vez, né, no nosso público ali foi muito mais mulheres do que homens, embora existisse um número bom de homens. Mas assim, o quanto elas foram feridas nesse sentido, né? Então as ministrações de paternidade foram feitas principalmente no sábado, quando estavam ali em grupos pequenos, né? E compartilhavam situações que os pais fizeram, né? Praticaram na vida dos filhos, na mãe. Humilharam os filhos, né? Humilharam os filhos, ou seja, pelas ações dos pais nas mães, sim. Como que refletiu isso nos filhos e nas filhas, né? Então foi um processo assim, muito forte, né? Até nesse momento eu não estava lá, mas eu sei que o Guerra e o Rogério tiveram que ministrar muitas pessoas lá a nível de paternidade. Me deu uma curiosidade, que assim, essa questão da relação da paternidade, um dos maiores problemas que vocês viram lá é da questão masculina pai ou feminina mãe, ou os dois, para a gente poder entender até a importância que quando fala paternidade, o pai, a importância disso para cada um que está assistindo, ver a sua importância de um homem, de um pai, porque hoje, infelizmente, a gente vive numa sociedade onde as propagandas mãe e filhos, não tem mais pai, não. Não precisa. Para ter uma família não precisa de ter um homem. Então eu queria que você falasse isso, porque isso é muito sério. Para mim é o pai. O pai? Para mim é o pai. Inclusive na questão da separação, os filhos ficam com a mãe. O pai sai, você já cria uma defasagem. Entendi. Outra coisa, o pai é ausente, ele sai para trabalhar e muitas vezes chega tarde. Tem pessoas que falam assim, eu não tenho contato, não tive contato com meu pai, tem com a mãe, mas com o pai não tem. Então, dentro dessa paternidade e maternidade, a paternidade é muito mais forte. Né? Nós podemos ver isso, né, Aurélio? Que a gente trabalhou mais em paternidade do que as mulheres em questão de maternidade. Muito mais. A questão da paternidade, ela muitas vezes ela é mais frequente. Por quê?
Até mesmo porque não tem como a mãe não ser mãe. Porque ela gera, mesmo que ela rejeite o filho, não fique com o filho, como nós tivemos alguns casos, mas é muito mais fácil o pai sair e não assumir. Então você vê certidão de nascimento sem o nome do pai, você não vê certidão de nascimento sem o nome da mãe. Não existe. Né? E essa é uma questão que já começa desde o momento da geração. O pai não assumir o filho, ou até mesmo em situações onde a mãe não saber identificar o pai. Então essas situações elas acontecem. Mas nós tivemos, inclusive, nesse final de semana, em muitos momentos, pessoas que precisavam de ir para o colo da mãe. E nós vimos isso. É verdade. Então, há uma necessidade de ir para o colo do pai, mas também há uma necessidade, muitas vezes, de ir para o colo da mãe. Por quê? Porque a mãe, ela não só em muitos momentos pode rejeitar, como também, por causa das circunstâncias que ela é obrigada a viver, ela acaba não suprindo aquilo que é uma coisa natural na relação mãe e filho, que é o aconchego, que é o afeto, né? E esse acolhimento, trazer para dentro de si, né? Então isso é muito... E isso foi... A gente percebeu isso muitas vezes nesse final de semana. Entendi. Mas eu queria, Carol, dentro dessa questão da distorção, né, e da aceitação, quando o Rogério estava falando, eu lembrei de uma história que que eu ministrei nesse final de semana. A menina era a 4ª filha, mas o pai sempre queria um filho homem. Então veio a primeira, veio a segunda, veio a terceira, ela já era a 4ª filha e o menino não apareceu. Correto. Então, ela, para ser aceita pelo pai, ela sempre tinha que fazer alguma coisa para chamar a atenção do pai. E em determinado momento, o pai chegou, inclusive, a vesti-la de homem e sair como se ela fosse um menino. E ela, para ser aceita pelo pai, ela se submeteu a essa situação. Por quê? Porque ela estava ali de mão dada com o pai, tendo segurança e sendo aceita pelo pai. Então, isso é uma questão que em muitos momentos a gente vai ver que isso acontece. Aí, olha, uma situação ainda pior. Depois de algum tempo, o casal fica grávido de novo e vem o menino. E aí, essa pessoa que já tinha esse sentimento de não ser aceito, agora ela vivencia na prática, de novo tudo outra vez. Então, eu estou dando esse exemplo que foi uma das situações, tipo assim, você tem que ser aceito não por aquilo que você é, mas você precisa fazer algo para ser aceito. E não é assim que Deus te vê. Você é aceito por aquilo que você é, porque Deus te fez do jeito que você é. Então, não é por nada que você faça ou deixe de fazer que vai realmente fazer com que Deus estenda os braços para você, te receba e te aceite. Deus te aceita de forma incondicional. Ele não faz acepção de pessoas, não faz acepção de sexo, não faz acepção de cor. Ele aceita, ponto final. Uau, isso é tremendo. muito sério. Muito, muito sério. E aí nós temos várias variantes, né? Várias variantes, redundante aqui, né? No sentido de justamente de situações. Esse foi um exemplo, mas quantos outros exemplos, né, que surgiram, assim, que vieram, afloraram, né? E muitas vezes a pessoa estava sofrendo há anos, né, e ela não sabia onde estava a raiz disso, né, em que circunstância que isso a levou a viver muitas vezes a forma que estava vivendo. Situações já de 30 anos, 40 anos vivendo e tendo uma imagem distorcida de Deus, uma imagem distorcida de si mesmo, né? E uma imagem distorcida das pessoas que estão ao lado, né?
Então, assim, sempre se achando inferior em comparação aos demais, sempre se achando muitas vezes preterido por Deus, né? Deixado de lado, né? Eu sou menos amado, né? E Deus ama outras pessoas, e ela mesma tendo uma visão totalmente deformada de si mesma, né? Ah, não, se a Carol, ela consegue fazendo tanto tempo assim, ela consegue alcançar tais objetivos, então para eu conseguir alcançar os objetivos similares ao da Carol, eu tenho que fazer 5 vezes mais. Então se tornam pessoas ativistas, pessoas, sabe, que não medem esforço muitas vezes para ajudar o próximo, mas a motivação qual é? Ela se sentir aceita e amada. Então quanto mais eu abro mão da minha vida, ou seja, dos meus sonhos, dos meus projetos, em detrimento dos sonhos e os projetos do outro, eu vou me sentir aceita e eu sei que eu vou estar movendo com isso o coração de Deus, e Deus vai olhar para mim com um coração misericordioso que Ele tem, porque eu tenho feito tudo isso em prol dos outros, né? E aí nós temos uma série de pessoas que a sua vida foi completamente anulada, só vivendo a vida dos outros, assumindo a carga, o peso, o fardo dos outros, para poder com isso justificar estar vivo ou estar viva, né? Para dizer assim, eu sei que Deus está gostando do que eu estou fazendo, né? Mas abriu mão de tudo, seus sonhos, sua vida pessoal, seu valor pessoal, né? Ou seja, até pessoas que abriram mão de casar em detrimento, né, de carregar o fardo do pai, da mãe, do tio, dos irmãos, é aquela pessoa que é o para-raio da família inteira, supre a vida de todo mundo, super mulher, para quê? No fundo, tentar com isso mover o coração de Deus, né? E é uma situação de aceitação, né? O Senhor tem muito para você, não é? Entenda e creia nisso e você vai experimentar o melhor dele, no nome de Jesus. Se ama, né? E o que a gente poderia dizer as consequências aí da não aceitação? O que leva, pastor? O principal da não aceitação é a rejeição, que já traz todas aquelas situações que a pessoa tem experimentado no sentido de não ser acolhido. A gente tem algumas necessidades emocionais básicas e a aceitação é uma das principais. Porque a pessoa não aceita, ela se sente rejeitada. Se sentindo rejeitada, ela vai tentar compensar esse sentimento de rejeição ou fazer, como o Rogério disse, um punhado de outras coisas para que ela seja aceita. Certo. Então, ela acaba em muitos momentos perdendo a sua autoimagem, perdendo a sua autoestima, ela vai arranjar sacrifícios desnecessários, comportamentos e atitudes limitadoras, tomar decisões que vão trazer consequências para a vida dela, a vida inteira. Por quê? Porque ela tem uma necessidade que precisa ser suprida, que é essa necessidade da aceitação. Então, muitas vezes a pessoa, a gente estava falando, né, o Serginho estava falando agora há pouco, a respeito da necessidade do relacionamento. Muita gente entra num relacionamento, não é porque ela acha que aquele relacionamento é o ideal para ela, é só porque ela precisa ser aceita por alguém. E aquela pessoa foi a primeira pessoa que chegou e falou assim, ok, eu te aceito. E não olha as condições desse relacionamento. E aí depois vai ter a sua vida inteira comprometida por causa dessa escolha só para suprir essa necessidade. Pastores, para a gente encerrar nosso bloco, vamos orar? Pedir para o senhor orar, por favor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós louvamos ao Senhor. Amém. Porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Sim, O Senhor tem nos abençoado, Pai. Amém. E o Senhor tem nos aceitado, Pai, sem troca, sem imposição, sem perguntar, Pai. É verdade. Por isso, Senhor, nós pedimos que o Senhor alcance cada pessoa que está nos assistindo agora. Aqueles, Senhor, que estão ali distorcendo, Pai. Aqueles que estão sentindo rejeitados, Pai. Nós pedimos agora que o Senhor alcance a cada um no nome de Jesus. Amém. E fale ao coração de cada um através do Espírito Santo, para que ele entenda
que o Senhor enviou o teu próprio Filho por ele. Amém. Que ele consiga enxergar, Senhor, essa morte de cruz, Pai. Que não ficou só ali na cruz, que foi para o túmulo, mas ressuscitou. E agora, Senhor, quer alcançar essa pessoa que nos assiste. Amém. Que o Senhor te toque agora, Amém. te ressuscite agora no nome de Jesus. Que Ele te alcance agora e que tire de dentro de você todo esse peso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.